A paz do Senhor para os irmãos, mais uma palavra, mais uma reflexão de Deus para a nossa vida, uma demonstração do Senhor para nós nesse dia, amém? A palavra se encontra lá em Pedro, 1 Pedro, capítulo 5, para os deveres dos anciões e do jovem e a humildade e a vigilância. Deus requerendo de nós, através dessa palavra, como uma instrução de Deus para nossas vidas, carta escrita para nós entendemos a vontade do Senhor, dizendo assim ao presbítero, falando aos pastores, aos presbíteros, aqueles que estão à frente do rebanho, aquele que tem essa responsabilidade de conduzir o rebanho, de que forma que nós devemos conduzir, que agrada, que glorifica a Deus, que exalta o nosso Deus, mas a palavra é fiel, dizendo ao presbítero que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com ele, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de se revelar. O próprio Pedro aqui dizendo, ele como presbítero, admoestando, então ele mesmo passando a própria experiência para nós hoje dentro dessa palavra. Como nós admoestar o rebanho, como nós sofremos, né? Dentro das aflições que Cristo passou, dando um exemplo para nós de que forma seríamos como nós conduzir a obra do Senhor. E dizendo, apacentai, que é cuidar, né? Ser pastor, é isso, é cuidar do rebanho. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Então, a cada um de nós, aqueles que estão sob uma responsabilidade de conduzir o rebanho, devemos estar atentos a isso, que a palavra nos instrui, de que forma, de que jeito nós devemos conduzir, né, as ovelhas que estão no aprisco de Deus. Diz ainda, a qual a palavra fala, tendo que cuidado dele. Olha que a preocupação que vem. Então nós sabemos que quando alguém, né, ali desfalece, desanima, há uma preocupação, porque sabemos que naquele dia nós teremos apresentar a Deus as almas. Mas muitas das vezes nós vemos que a dificuldade é grande, grande é a nossa luta aqui, porque o inimigo das nossas almas é terrível. Trabalha de todas as formas, colocando desânimo, colocando algo no coração das pessoas, a não congregar, não estar na casa do Senhor. Aqui fala, tendo cuidado dele, não por força, não é obrigado de forma alguma, obrigar alguém a estar na igreja, obrigar alguém a estar participando, não é. Aqui fala que é voluntariamente. Então, cada um de nós devemos servir o Senhor com alegria, voluntário, não é porque tem alguma recompensa dessa terra, não tem. A nossa recompensa é só do céu. Por isso que nós devemos estarmos entendendo a palavra do Senhor, nem por torpe ganância, né, dizendo que você tem melhor rebanho, de forma nenhuma. Isso não exalta Deus, Deus não se agrada disso, mas de ânimo pronto. Então, com dificuldade, com luta, mas mesmo assim nós devemos estar animados, porque é o rebanho do Senhor. Nós estamos conduzindo aquele povo para que um dia vai morar no céu. Mas é através da nossa vida, é através de nós estarmos buscando a graça de Deus e servindo o Senhor. Fala, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho, dando bom testemunho da nossa vida cotidiana, comportamento nosso. Nós não podemos ser uma pessoa muito fechada demais e também muito liberal também. Sempre temos que ter uma temperança
na frente do rebanho, ou até mesmo ausente do rebanho, para que nós não venha dar mau testemunho, para que nós não venha ser ganancioso, torpe, não, de forma alguma. Conduzir o rebanho como Deus quer. E como que Deus quer que nós conduzimos o rebanho? Sobre a palavra dele, nem como tendo domínio sobre a herança, mas servindo de exemplo ao rebanho. Dizendo, a igreja é minha. Não, a igreja não é minha. A igreja é de Deus, a igreja é do Senhor. Nós estamos ali como servo, né, sendo conduzido por Deus, levantado por Deus, levantado aqui nessa terra, né, pelo nosso pastor, mas também Deus que colocou essa responsabilidade em nossas vidas. Então nós temos que estar conduzindo esse rebanho de uma forma leal, de uma forma íntegra, para que seja glorificado o nome de Cristo. E diz ainda, e quando aparecer o sumo pastor, alcançarei a incorruptível coroa de glória, que é o próprio Senhor, né? Quando vier buscar a sua igreja. Semelhantemente, aí veio o conselho, semelhantemente vós, jovem, sede o quê? Sujeito aos anciões, sede todos sujeitos uns aos outros, irrevestível do quê? Da humildade. Não, para servir a Deus, temos que ser humildes, porque tem momentos que nós temos que descer, tem momentos que nós temos que reconhecer, tem momentos que nós temos que saber que nós erramos, que nós falhamos. Isso não está só no jovem, está no obreiro também, no pastor, no presbítero, no diácono, no evangelista, no missionário. Todos nós devemos reconhecer a nossa pequenez, reconhecer nossas falhas, reconhecer nossas fraquezas, se humilhar também, porque aqui fala de humildade. Se não haver humildade em nossas vidas, como que Deus irá, né, operar em nossas vidas? Porque Deus resiste ao soberbo. E quando é soberbo na frente da obra, dizendo que ele é dono da igreja, que ele é dono da obra, não somos dono da obra, somos servos, somos dispenseiros de Cristo. Para estarmos ali, sim, pela ordenança do pastor, pela ordenança do próprio Deus, mas tendo cuidado disso aí, e sendo que humilde nisso, porque isso glorifica a Deus, a humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Olha só, não é humildade você ali se pôr diante das pessoas dizendo que você é isso, aquilo. Não, humildade de dentro para fora de nossa vida, saber o momento de nós falarmos, o momento de nós agirmos, o momento de nós aconselharmos com sabedoria, para não ferir o rebanho do Senhor, porque o rebanho não é seu, o rebanho é de Deus, que muito se gloria, a minha igreja, o meu povo. Não, o povo é de Deus, eu sou de Deus, nós somos de Deus. É isso que é o importante hoje, nós reconhecemos nessa área. E muito tem se exaltado, eu sou dono de tal igreja, eu sou dono de não. Ninguém é dono de nada, no final nós servimos, estamos aqui para servir, para ser servo do Deus que nos escolheu. E dizendo aqui, humilhai-vos, olha só, humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte. E quando falo de exaltar aqui, não é para você humilhar o seu próximo, de forma alguma. Exaltação que é Deus vendo em nós aquilo que Ele tem depositado, naquilo que nós estamos fazendo para agradar, para glorificar o nome dEle. Não é exaltar porque está humilhando agora, você pode humilhar fulano. Não, isso não glorifica a Deus de jeito nenhum. Mas a palavra de Deus fala, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Olha que tremendo as coisas do Senhor. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Aí que nós vemos como nós devemos servir o Senhor, como nós devemos estar à frente do rebanho, como nós devemos estar servindo
ao Senhor para que o nome dele venha a ser glorificado. E fala aqui, né? O que é porque ele tendo cuidado de vós. Aí fala sendo sóbrio. O que é sendo sóbrio? Tendo tempero, né, nas nossas vidas. Que nós sejamos, né, idôneos naquilo que nós estamos fazendo. Não vacilar também em nossas vidas. Quanto tem vacilado na caminhada, na fé, na direção, e muitas vezes nós não vigiarmos, nós também caímos nessa contradição. Mas aqui a palavra fala, sede sóbrio, vigiai, olha aí, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão. Ele não é um leão, mas ele está bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, aí que está a nossa vigilância. Aí que nós temos que vigiar, porque o adversário não brinca de ser adversário. Ele luta para tentar nos tirar da presença do Senhor. E isso é com o líder, com aqueles que estão na frente, com aqueles que estão numa responsabilidade. Ele luta contra a igreja, contra o servo do Senhor, seja com jovens, seja com adolescentes, seja com as irmãs de oração, seja com o pastor, com o presbítero, com o diácono. O inimigo luta, meu irmão. Não pensa que ele não luta, ele luta terrivelmente. A Bíblia fala que ele pudesse tragaria nós vivos. Mas graças a Deus que a grande misericórdia do Senhor tem nos guardado nisso. Sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ao nosso derredor. Ao nosso redor estão os anjos do Senhor, mas o derredor, o adversário está aí. Há uma brecha, uma porta que se abre, o inimigo entra. Entra para tentar destruir, para tentar, muitas vezes, frustrar o plano, a obra que Deus tem na minha vida, na sua vida, de uma forma terrível. Então devemos vigiar muito. Devemos orar, a oração é essencial. Buscar a presença do Senhor é muito importante, mas importante nós vigiarmos contra as palavras, atitude de alguém, para que nós não venha, né, perder a nossa paciência, a nossa confiança em Deus, querer resolver da forma que nós muitas vezes achamos que é certo. Não, devemos pedir a misericórdia de Deus, buscar o socorro de Deus, para que nós não venha dar lugar ao adversário da nossa alma, a qual resistir firme na fé. Nunca podemos vacilar nossa fé. Nossa fé não pode estar em alto e baixo. Temos sim as lutas de cada dia, mas a nossa fé tem que estar firmada no Senhor a cada dia, tendo esse propósito da nossa vida para com Deus. Fala que, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vós, em vossos irmãos. Olha só. Então essa aflição não é só em nós que está, mas em todos os nossos irmãos. E no passado não foi diferente. Na vida dos nossos irmãos no passado aconteceu a mesma coisa. Então nós devemos acatar essa palavra. Sermos vigilantes a cada dia mais. Buscar o Senhor. Porque, irmão, cuidar do rebanho do Senhor não é fácil. Nem todo está no mesmo propósito. Nem todo está no mesmo entendimento. Nem todo está bem naquele dia. Muitas vezes cada um tem o seu problema, tem a sua luta, tem a sua dificuldade que passa no dia a dia, seja no lar, seja com a família, seja no emprego, seja muitas vezes até mesmo dentro da casa do Senhor. Então nós sabemos que há uma diversidade, o adversário luta terrivelmente para nos tirar da presença do Senhor, para que nós não venha, né, prosperar na presença do Senhor. O adversário luta terrivelmente na caminhada. Por isso que nós devemos estar vigilantes, orando, buscando o Senhor, clamando a Deus, para que nós não entre nas tentações, os laços do inimigo, procurando falar menos, para que nós não venha pecar contra Deus, para que nós não venha, muitas vezes, murmurar contra Deus. Por isso que o dever dos anciãos, daquele que está à frente, nós devemos buscar a graça, a paciência de Deus, sabedoria de Deus, o entendimento das coisas do Senhor,
para conduzir o rebanho de Deus, que não é fácil, meu irmão. Não é fácil, lutas, problemas todos temos, mas nós temos que saber apaziguar, pedir sabedoria para Deus, em tudo, porque nós estamos ali como exemplo da igreja. Alguém está se espelhando, alguém está olhando em nós, nossa vida cotidiana, nosso comportamento, a nossa dedicação, a nossa perseverança na presença de Deus, para que alguém possa também ter esse ânimo também, e nós passarmos esse ânimo para a igreja. Sabemos que temos grande dificuldade, mas eu tenho uma convicção na minha vida, irmão, para nós pregarmos essa palavra, termos convicção no altar, termos graça de Deus na nossas vidas, não passar para a igreja as lutas, não, passar algo para a igreja pela fé, falar pela fé, orar pela fé, clamar ao Senhor pela fé, transmitir a palavra pela fé. Sabemos que através do nosso comportamento, Deus também fortalecerá o nosso irmão. É isso que Deus quer de nós, porque pregamos essa palavra pela fé, vivemos essa palavra pela fé, andamos nela pela fé. Então nós temos que viver verdadeiramente esse evangelho, ser aquele que dá exemplo do rebanho. Não é fácil, temos falhas, somos falhos, fracos, mas se o Senhor estiver nas nossas vidas, se nós estivermos no centro da vontade de Deus, Deus dará direção, Deus dará sabedoria, Deus dará entendimento a nós, e nós seremos exemplo para aqueles que estão chegando, para aqueles novos convertidos, para aqueles que já estão ali há tempo também, possa também ter um entendimento. Não, o pastor está vencendo, nós vamos ajudar o pastor, nós vamos orar junto, nós vamos clamar, nós vamos ser vencedor também. A igreja é unida, irmão, é para ser unida num só corpo. Sabemos que o cabeça é Cristo, é Ele que está na nossa vida. Então não sou melhor do que ninguém, de forma alguma. Somos falhos, fracos, frágeis, mas se nós estivermos em Cristo, a Bíblia fala, tudo posso naquele que vai nos fortalecer. Quem nos fortalece? É Deus. Sabemos que o adversário procura as brechas, as portas abertas para entrar, muitas vezes usando alguém, mas é para nós estar vigilante também. Vigilante na presença do Senhor, irmão, porque o Senhor quer nos levantar, o Senhor quer nos exaltar na sua presença, mas nós temos que estar cientes de que a luta vem, que a tempestade levanta, que o vento assopra, mas sempre confiando nesse Deus maravilhoso, porque Ele tem vitória para a igreja, Ele tem vitória para o seu povo, Ele tem graça para nós quando clamamos ao Senhor, quando lançamos as nossas ansiedades sobre Ele, toda a nossa ansiedade, porque Deus tem cuidado, irmão. Deus tem cuidado da igreja nesses últimos dias. Vemos grandes aflições, grande luta, mas Jesus tem cuidado da sua igreja de uma forma tremenda. Aquele que está piamente servindo o Senhor, sendo fiel, sendo obediente, Deus não tem deixado faltar nada. E essa graça, esse amor dele, essa bondade, essa misericórdia do Senhor tem sido com cada um de nós. Por isso que devemos estarmos sempre buscando, se humilhando, descendo mesmo a casa do oleiro, falando com Deus, buscando o Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, compreendendo o projeto, a obra que Ele tem, como o Senhor tem colocado. Então Deus tem colocado na sua mão também uma obra. Talvez você não será um dirigente de uma congregação, mas você será um canal para ajudar a outro através da pregação, através do louvor, através da oração, através da intercessão. Seja cada um de nós um apacentador da igreja do Senhor, com sabedoria, com graça de Deus, com entendimento, com perseverança, né? Não sendo mau exemplo para o rebanho, mas sendo exemplo para aqueles que estão de perto, para aqueles que estão de fora também, para que o nome de Cristo venha a ser glorificado sobre as nossas vidas. Então aqui fala os deveres dos anciões, do jovem, e a humildade e a vigilância é muito importante sobre a nossa vida. Nesses últimos dias que vivemos nessa terra, devemos sermos vigilantes daquilo que falamos, daquilo que pronunciamos, até mesmo do nosso comportamento. E Deus será exaltado e glorificado sobre as nossas vidas. Receba essa palavra, medita mais dela,
Deus tem muito mais profundamente para a sua vida. Amém? Deus os abençoe, em nome de Jesus.